E aí pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net, elas não são de minha autoria, e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto, como violência extrema e abuso. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, herói ou monstro? Agora era a hora de Naruto iniciar sua segunda tarefa. Depois que Naruto terminou completamente com Yagura, ele foi direto para a resistência, ansioso para deixá-lo saber que a guerra em que haviam lutado durante anos tinha finalmente terminado. Não demorou muito, e ele foi imediatamente bombardeado com aplausos do povo, acenos de aprovação de sua equipe, e um grande beijo de Mei, que deixou Saro em choque. No início, ele ficou bravo por Mei ter recusado tantas vezes por uma criança de 10 anos, mas logo se lembrou que seu herói de 10 anos havia marcado com uma das mulheres mais gostosas que ele já havia visto. Este garoto era um deus entre os homens aos olhos do agente Narada Ambu. Tudo aconteceu muito rápido. No momento, eles estavam celebrando a morte de um louco, e no seguinte, eles estavam observando o povo de Kiri cumprimentar Nezumi e Mei. Nezumi sabia que a maioria da massa de Mizu no Kuni aceitaria Mei de braços abertos como sua nova Mizukage. A mulher havia liderado a resistência durante anos tentando libertar seu país. Ela era vista como uma heroína e honestamente a única pessoa que era boa o suficiente para o trabalho. Nezumi estava bem com alguns elogios, mas quando uma aldeia inteira o considera como seu libertador, se torna um pouco avassalador demais. As ondas de agradecimento e gratidão que ele sentia do povo Kiri quase o fizeram fugir. Mas no final ele se manteve firme, não querendo mostrar nenhum tipo de fraqueza à aldeia escondida. Ele tinha que manter intacta a reputação de Konoha. A Mei havia transmitido o sentimento de imensa gratidão e até de incredulidade. A cratera em que encontraram o corpo morto de Yagura era de tamanho extremo, e ela não tinha certeza se queria saber o que a causou. A assustou um pouco saber que Naruto podia derrubar uma biju sozinho. Mas por alguma razão ela não se viu pensando de forma diferente sobre o loiro. Ele era alguém em quem ela tinha aprendido a confiar completamente no pouco tempo que ela o conhecia. Chimiho sabia que seu jovem camarada conseguiria fazê-lo, mas deu o sentimento de orgulho. Não era todos os dias que uma criança de 10 anos derrubava um Kage, que era um Jinchuriki, para dar o pontapé inicial. Saro adorava ainda mais do que ele costumava adorar, o que era em parte por causa de sua vitória sobre Yagura, e em parte por causa de sua vitória sobre Mei. Nezumi sabia que ele pensava que havia algum tipo de conquista sexual envolvida no relacionamento deles e ia tentar convencer o pervertido de que isso não era verdade, mesmo sabendo que isso seria inútil. Karasu estava orgulhoso de seu amigo, mas se manteve em silêncio, sabendo que ele podia sentir seus sentimentos. Neko havia pensado o máximo sobre suas ações. A capitã estava muito satisfeita com a eficácia das ações de seu Kohai. Ele havia eliminado seu alvo e mantido a aldeia fora de perigo. Não houve nenhuma baixa indesejada, o que mostrou à resistência como a Konoha era boa no que fazia. Essa, entretanto, não foi a maior emoção que ela sentiu. Nezumi estava feliz em saber que Neko não o via apenas como um subordinado, mas quase como um irmãozinho. Ela estava extremamente grata e aliviada por ele ter voltado ileso e seguro. Ele havia encontrado alguém a quem talvez pudesse chamar de família no futuro. Ter uma irmã mais velha parecia ser divertido para ele. Enquanto Nezumi caminhava lado a lado com Mei, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele havia libertado um país sufocado na guerra por um líder opressivo, e isso foi incrível. Ele era um monstro para o inimigo, mas para os cidadãos ele era um herói. Ele havia se tornado, sem querer, seu herói. Novamente, o tempo passou rapidamente e Mei já era Mizukage. Tinham sido apenas 2 dias e as pessoas sabiam o que queriam. A mulher os conduziria a uma era de paz, que eles mereciam. Era o dia em que Mei falaria com Kirigakuri. No topo do edifício Mizukage, Mei estava em suas vestes Kage completas, prestes a se dirigir ao seu povo. À sua direita estavam Nezumi e Karasu, os dois que mais ajudaram a libertar o país. À sua direita estava Ao,
sua mão direita desde que a guerra civil começou. Atrás dela estavam os anciãos da aldeia. Até eles receberam Mei como a nova Mizukage. Parecia que Yagura tinha pouco apoio em sua cruzada contra os usuários da linha de sangue. Mei trouxe sua mão para o ar, silenciando a multidão que apareceu. Kiri, eu sou Terumi Mei, e eu sou sua Godaime Mizukage. Ela anunciou. Uma onda de ânimo e aplausos ressoou em Kirigakuri. Mais uma vez, ela o silenciou com uma mão. Nosso país tem visto muita tristeza durante esta guerra, e eu estou muito feliz em dizer que a guerra não existe mais. Desta vez, quando a alegria e os aplausos vieram, foi muito mais alto, e Nezumi pôde sentir a felicidade de toda a aldeia. Mei deixou os sons cessarem por conta própria. Quando eles o fizeram, ela continuou. Minha resistência se opôs a Yagura e seus bárbaros ensinamentos, por isso hoje, aqui e agora, prometo a vocês que todos os Mizu no Kuni verão a paz. Já estou enviando tratados de paz para outras aldeias escondidas para que nunca mais tenhamos que ver uma guerra desnecessária. A aldeia estava em silêncio, mas Nezumi podia sentir a gratidão que os aldeões sentiam por Mei. Ela era a salvadora deles. Ou, um deles era. Agora, eu gostaria de apresentar dois jovens que ajudaram a libertar nossa nação. Mei disse, obtendo a máxima atenção de todas as pessoas reunidas. Estes dois não são nem mesmo de nosso país, mas arriscaram suas vidas para nos salvar. Ela continuou, um sorriso aparecendo em seu rosto. Sem eles, esta guerra não teria terminado tão cedo. Ela colocou seu braço para fora em uma posição de boas-vindas, dizendo a Nezumi e Karasu para se juntarem a ela. Gostaria de lhe agradecer formalmente, Karasu de Konoha. Você prestou um serviço incrível ao meu país. Estou em dívida para com você. Os aplausos se estenderam pela aldeia. Este era um dos demônios da resistência, alguém que todos que não gostavam de Yagura queriam conhecer. Como seu parceiro, era fácil dizer que ele ainda era muito jovem também, o que o tornou ainda mais popular. Karasu curvou sua cabeça para o Mizukage, mostrando o respeito de Konoha pela nova aldeia escondida com a qual eles iriam ser aliados. A próxima pessoa que gostaria de apresentar é este jovem operativo, Nezumi de Konoha. Mei disse, apontando para o loiro Ambu. Este rapaz nos trouxe esperança quando pensávamos que estava tudo quase perdido. A multidão permaneceu em silêncio através das palavras de seu novo Mizukage. Ele sozinho arrasou o Porto Negro até o chão, libertando os homens e mulheres inocentes que ali estavam injustamente presos. Ela sorriu enquanto dizia estas próximas palavras. E ele terminou o cruel reinado de Yagura há 3 dias, tudo por causa da libertação de nosso povo. Konoha mostrou que é uma aldeia que vale a pena ser aliada. Ela pôs uma mão no ombro de Nezumi e sorriu. Kirigakuri no Sato, eu te dou o portador da esperança. Ela terminou, permitindo que o que parecia ser o país inteiro torcesse por seu salvador. E foi assim que um monstro se tornou o herói. Sarutobi Hiruzen ficou no topo da torre Hokage, deixando a brisa se lavar sobre ele, à luz do sol. Estava se aproximando da hora do jantar, pensou ele. Era um dia calmo em Konoha. Havia nuvens em cima com a luz do sol chegando logo atrás. Era tranquilo e pacífico, uma coisa rara hoje em dia. Ele estava relaxando, esperando que o capitão da equipe o encontrasse, passando por todas as coisas novas que haviam acontecido nos últimos 4 anos. Depois de retornarem a Konoha, time Ho havia passado por muita coisa. Sua sombra perdeu seu melhor amigo, o jovem Uchiha, se tornando um desaparecido por causa de sua aldeia, mas apenas um punhado de pessoas sabia de sua tarefa. Sua sombra soube, estando lá para testemunhar tanto o encontro entre os Hokage e os anciãos da aldeia com Itachi quanto o horrível massacre em si. A ordem para tirar a vida de seus companheiros de clã não foi dada por Hiruzen, mas por seu velho amigo, Danzo. Isso tinha feito com que o Hokage tirasse o falcão de guerra de seu título de segundo em comando. Ele não sabia, mas havia se tornado o número 1 na lista de Nezumi. Ele havia levado seu amigo embora e não ficaria impune. Mas isso viria mais tarde, e com a ajuda de um certo sobrevivente dos Uchiha.
O Uzumaki daria ao irmão de seu amigo exatamente o que ele queria quando chegasse a hora, e o Hokage sabia disso. Mas isso não aconteceria até que o jovem Uchiha estivesse pronto. Ninguém além de Hiruzen sabia que o loiro havia falado com Itachi antes e depois do acontecido, e a promessa que ele havia feito a seu primeiro amigo. Enquanto ele respirasse, Uchiha Sasuke estaria a salvo. Quando o Kamikage dissesse algo, isso seria feito. Isso era outra novidade. Kamikage, ou a Sombra de Deus, havia se tornado o apelido oficial de Nezumi. As pessoas que o seguiram, o que incluía praticamente qualquer Anbu ou Jounin, ouviram histórias de seus triunfos, sabiam de seu outro nome, o Portador da Esperança, o herói de Mizuno Kuni. O jovem loiro tinha se tornado o shinobi mais famoso do Hinokuni e ninguém sequer sabia quem ele era. Depois que uma das equipes da Anbu de nível inferior ouviu o Hokage falar sobre sua sombra, eles espalharam a palavra sobre o Kamikage realmente existir. Se tornou um espetáculo tão grande que Hiruzen teve que confirmar que o operativo Nezumi, o Kamikage de Konoha, era de fato real ou ocorreria o risco de um motim. Era um absurdo. Logo após o massacre de Uchiha, Inu havia deixado o corpo da Anbu para se tornar um verdadeiro Jounin, o que não foi sua escolha. Nezumi tinha ficado triste, mas tinha coisas maiores com que se preocupar, como liderar a equipe Ho. Sarutobi havia nomeado Nezumi o sucessor oficial de Inu como o capitão de time Ho. Ele tinha muitas responsabilidades, por isso tinha pouco tempo para perder seu senpai. Após a confirmação de sua existência, Nezumi ficou conhecido não apenas como o mais jovem operacional da Anbu, mas também como o capitão mais jovem de todos os tempos. Ele era o novo garoto propaganda de Konoha, exceto que ninguém sabia quem ele era ou como ele se parecia. De alguma forma, apareceu a notícia de que ele era loiro. Ele suspeitava que Saru era o delator, e muitas pessoas pensavam que isso significava que ele era um Yamanaka. O que ele não era, ele era um Uzumaki, e pelo que ele sabia agora, um Namikaze. Hiruzen e Jiraiya tinham lhe falado de sua herança uma semana depois que ele voltou de Kiri, logo após ele ter mencionado que se sentia como o Senhor Quarto, quando ele libertou Mizuno Kuni. O velho professor e aluno estavam um pouco nervosos de como ele reagiria, e ficaram extremamente aliviados quando ele entendeu, e não sentiram nada além de felicidade com as notícias. Ele havia olhado para o homem durante toda a sua vida, aprender que ele era seu filho foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Ele estava até entusiasmado em saber que sua mãe era Jinchuriki do Kyuubi antes dele. Ele também tinha algo em comum com ela. Ele havia usado um sorriso sob sua máscara o mês inteiro depois disso, o massacre de Uchiha a única coisa que o fez perder a compostura. Ele estava triste por todos os Uchiha, seus colegas Konoha Shinobi, terem desaparecido da existência, mas ele estava mais deprimido por perder seu melhor amigo. Quando foi chamado de traidor e se tornou um nin desaparecido, Nezumi tinha quase matado Danzo. As coisas que ele ouviu as pessoas dizerem sobre Itachi o deixaram furioso, e quando ele se tornou o capitão da equipe Ho, ele havia banido qualquer palavra ruim sobre o Uchiha. Durante o tempo antes do massacre, Nezumi havia sentido as mentes insatisfeitas dos Uchiha. Eles haviam se sentido ostracizados pelo resto de Konoha, e finalmente haviam se fartado disso. O Hokage queria encontrar uma solução pacífica com o clã que cofundou a aldeia, mas após vários relatos de Itachi e Nezumi, ele sabia que Danzo e os anciãos estavam certos, as coisas infelizmente já estavam em um ponto sem retorno, e era necessária uma ação extrema. O Hokage havia decidido que a Nezumi executaria ordens para matar apenas os Uchiha que queriam que o golpe prosseguisse, e poupar aqueles que eram contra ele. Depois disso, o Hokage trabalharia com Mikoto e Itachi para restaurar a relação entre o clã e Konoha. Teria funcionado também, se Danzo não tivesse agido por conta própria. Agora, Itachi era um nin desaparecido e todo o clã Uchiha tinha desaparecido. Nezumi tinha perdido seu primeiro amigo. Mas com a perda de um amigo, ele tinha ganho outro de quem estava muito mais próximo. Neko tinha ficado com Nezumi na equipe Ho, e os dois eram como irmãos agora. Neko, que agora conhecia como Uzuki Yugao, era a única pessoa viva que tinha coragem suficiente para enfrentar o Kamikage. Ela era como uma irmã mais velha, ela era rigorosa com ele quando a época o exigia, como com as mulheres, e gentil com ele quando ele precisava, como com Itachi.
Ela era sua melhor amiga, ainda mais do que Itachi, e ele a amava como ela o amava. Ele tinha até conhecido o namorado dela, Gekko Hayate, que era um cara legal. Ele tinha uma tosse estranha, da qual parecia nunca se livrar. Era estranho para Nezumi falar com alguém fora da Anbu, mas Hokage Gigi havia permitido isso, e Neko realmente gostava de passar o que ela chamava de tempo com seus meninos agora, então ele não tinha escolha. Quando Hyuga ou Ne dissesse algo, isto era feito. Hiruzen estava feliz por Nezumi ter encontrado alguém com quem ele podia contar e falar sobre coisas não relacionadas com Anbu, como seus sentimentos, dos quais ele não podia falar com nenhum homem. Neko tinha mantido todos os seus sentimentos pessoais em segredo, como ele fez com os dela. Uzumaki tinha mantido seu registro perfeito de missões completadas, mesmo depois de 8 anos nas Black Ops. Foi incrível, e nunca tinha sido feito antes. Todos tinham algumas missões fracassadas, era quase impossível não ter, mas Nezumi sempre tinha dito que seu hobby era tornar o impossível possível. O Sandaime sempre havia pensado que sua sombra estava além do poder, mas saber as coisas que ele estava realizando agora era inspirador. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais, lembrando que embora a fanfic não seja minha ainda dá muito trabalho para editar e postar. Se puderem, passem lá no site do criador da fanfic e deem um suporte para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo capítulo.